Boa noite, meus irmãos. Hoje é 14 de outubro de 2024, segunda-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor, que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os trabalhos que se desenvolverão nesta noite. Então, meus irmãos, agora eu vou pedir à nossa irmã Marisa que faça a gentileza de ler para nós essa página. Boa noite. O Dionísio esqueceu de dar um recado, eu não posso deixar de dar. Já começou a campanha de Natal. O nome das crianças já está no site, tá? Tem que entrar no site do CEASA, www.ceasa.org.br, e procura lá a aba que tem a campanha de Natal e as outras abas também, tá bom? Não posso deixar de dizer também que foi imperdível a palestra da Maíse Braga. Se vocês puderem vir, vai ser ótimo. Só não deixe de se cadastrar, tá bom? Bom, o nosso texto de harmonização é Em Nossa Marcha, do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, uma psicografia de Chico Xavier. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu faça? Isso está em Marcos, no capítulo 10, versículo 51. Cada aprendiz em sua lição, cada trabalhador na tarefa que lhe foi cometida, cada vaso em sua utilidade, cada lutador com a prova necessária. Assim, cada um de nós tem o testemunho individual no caminho da vida. Por vezes, falhamos aos compromissos assumidos e nos endividamos infinitamente. No serviço reparador, todavia, clamamos pela misericórdia do Senhor, rogando-lhe compaixão e socorro. A pergunta endereçada pelo mestre ao cego de Jericó é, porém, bastante expressiva: que queres que eu faça? A indagação deixa perceber que a posição melindrosa do interessado se ajustava aos imperativos da lei. Nada ocorre à revelia dos divinos desígnios. Bartimeu, o cego, soube responder, solicitando visão. Entretanto, quanta gente roga acesso à presença do Salvador e quando por ele interpelada, responde em prejuízo próprio. Lembremos-nos de que, por vezes, perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Em muitas ocasiões, somos abandonados pelos mais agradáveis laços humanos, de maneira a retornarmos aos vínculos divinos. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma, e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. É natural, peçamos o auxílio do Mestre em nossas dificuldades e dissabores. Entre entes, não nos esqueçamos de trabalhar pelo bem, nas mais aflitivas passagens da retificação e da ascensão, convictos de que nos encontramos invariavelmente na mais justa e proveitosa oportunidade de trabalho que merecemos e que talvez não saibamos de pronto escolher outra melhor. Um belo texto para a gente refletir, né? O que a gente deve pedir, como, né? Um bom estudo para a gente. Bem, meus irmãos, então, segunda-feira, como sabemos, é dia dedicado ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Coube a mim essa segunda-feira dar continuidade ao nosso estudo, que é sobre um tema muito importante. Não que tenha algum tema no Evangelho segundo o Espiritismo que não seja importante,
Mas este tema, a prece, está numa constelação de temas especiais para a nossa vida. Então, nós estamos dando continuidade, vamos ingressar nos itens 5 a 8, que fala da eficácia da prece. Nosso irmão Alcir, anteriormente a mim, já falou bastante sobre a prece, sobre a comunicação, a clareza que devemos ter, quando procuramos formatar a nossa comunicação com o plano espiritual, com Deus e com seus emissários. Mas agora há os desdobramentos. Mas antes de nós ingressarmos no Evangelho segundo o Espiritismo, itens 5 a 8, eu quis fazer um retorno ao nosso livro básico filosófico, que é o Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos Espíritos, na questão 659, qual o caráter geral da prece. Basicamente, ele está nos perguntando o seguinte: o que é a prece? Perguntou aos Espíritos o que é a prece. E a resposta está logo abaixo. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas podemos propor-nos, e isso é muito importante, por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Muitas das vezes nós nos esquecemos disso. Quase sempre nós estamos no pedir. Pedimos, pouco agradecemos, mas, na verdade, o agradecimento deve ser diário. O agradecimento, eu toda noite, por exemplo, agradeço a Deus pela oportunidade de mais um dia ter podido ficar encarnado neste corpo material, que é uma ferramenta fundamental para o meu progresso. Então eu agradeço a Deus, porque de uma hora para outra isto pode acabar, a matéria pode acabar. Então nós acordarmos com saúde, acordarmos com condições de podermos trabalhar durante o dia, isso é digno de quê? É digno de agradecimento. E nós não devemos esquecer disso. E nós vamos ver também que o pedir vai envolver algumas características. E, infelizmente, louvar, pouco fazemos e deveríamos fazer mais. Reconhecer a grandiosidade de Deus. Falar em prece é falar em pensamento. E falar em pensamento não dá para dissociar de vontade. Então, vontade e pensamento são 2 coisas fundamentais quando nós tratamos de prece, porque prece é uma evocação, prece é uma comunicação. Então, nesta comunicação, nós emitimos o nosso pensamento, nós impulsionamos o nosso pensamento, porque o que nós queremos, em termos de comunicação, a mensagem que nós queremos na nossa prece, ela está no nosso pensamento. A vontade impulsiona este pensamento. Então vamos ver essas observações aqui que eu tirei do Livro da Prece, de Palhano Júnior. É uma obra que eu sugiro, já falei mais de uma vez aqui, e não me canso de falar. Palhano Júnior fez uma obra muito boa, uma coletânea, uma análise sobre a prece, onde ele extraiu de diversas obras, de Bozano, Leon Denis, Kardec, André Luiz, Emmanuel, ele coligiu, ou seja, o sumo do que esses nos trouxeram de informação sobre a prece, ele sintetizou e colocou nesta obra. Obra fina, mas uma obra densa de conteúdo. E foi daqui que eu tirei o que está projetado para vocês. As energias movimentadas na prece, proferida com sinceridade,
na calma de quem se submete à vontade divina, sem exigências descabidas, são imensuráveis para o homem. É impossível medir seu alcance e suas dimensões. O pensamento evoluciona pelas alturas até onde a vontade persiste em querer que alcance. A cada nível que ela ultrapassa, vejam essa construção, hein? A cada nível que ela ultrapassa, seja, o pensamento levado pela vontade, existem seres espirituais que a anotam e esperam a ordem divina para o atendimento adequado. Até que nível podemos lançar nossos pensamentos quando não temos o hábito da prece? A resposta é óbvia. Esses pensamentos, com suas ondas fracas e mortiças, não saem do nosso próprio campo psíquico. Então, cada um de nós tem um campo psíquico, formado pela sua energia, pelo seu pensamento. O que ele quer dizer é o seguinte: nós temos que nos habituar à prece. Nós temos que nos habituar a emitir o nosso pensamento para Deus, a fazer essa conexão com Deus. Porque quanto mais nós estivermos preparados, quanto mais nós estivermos habituados a fazer isso, mais a nossa força do pensamento vai alcançar páramos que nós não podemos sequer fazer uma previsão. Então, é um trecho pequeno, mas é um trecho muito importante que nos fala da submissão que nós temos que ter à vontade divina, que nós não devemos fazer exigências descabidas, porque a exigência descabida não será atendida. Nós vamos ver mais adiante isso em detalhes, porque faz parte desses itens 5 a 8. Nós fomos em Ernesto Bozano, que tem uma obra também muito interessante, que eu já falei aqui algumas vezes, Pensamento e Vontade, em que ele estuda, ele é um pesquisador, foi um pesquisador italiano, um cientista, e que ele pesquisou nesse livro muito, ele botou nesse livro fruto das suas pesquisas sobre a força do pensamento. E eu extraí duas frases que eu gosto muito dele. O pensamento e a vontade são forças plásticas e organizadoras. E o universo é a expressão do pensamento divino perpetuamente sustentado por sua vontade. Porque nesse livro ele faz uma análise da ideoplastia, de fenômenos de criação ideoplástica pela força do pensamento. E, inclusive que pela força do pensamento foram criadas imagens de mão, de cabeça, isso foi guardado na época dele em parafina, foi analisado cientificamente. Então, essas criações ideoplásticas foram estudadas por ele e foram colocadas nessa obra, Pensamento e Vontade. E aí, essa parte final da obra dele, em que ele coloca isso, o universo é a expressão do pensamento divino, perpetuamente sustentado pela sua vontade. Ou seja, Deus, através da sua vontade, ele ideoplasticamente criou tudo isso que aqui está. E ele sustenta com a sua vontade todo esse universo, todos esses universos. Como acontecia com aquelas criações ideoplásticas feitas com ectoplasma, que Bozano e alguns outros sabiam que não durava muito tempo. Tanto que eles pegavam aquilo ali e tentavam preservar em parafina, porque a manutenção daquela forma ideoplástica levava muita energia, consumia energia demais. Então não era possível, mas para Deus isso não é impossível. Então eu trouxe isso aqui porque nós estamos falando de pensamento, de vontade, de força. E em Leon Denis, uma obra também muito importante, que nós devemos usá-la sempre nos nossos estudos, no livro Depois da Morte,
que é esse que está aqui, ele nos diz o seguinte: a prece é uma elevação acima de todas as coisas terrestres, um ardente apelo às potências superiores, um impulso, um voo para as regiões que não são perturbadas pelos murmúrios, pelas agitações do mundo material, e onde o ser bebe as inspirações que lhe são necessárias. Quanto maior for o seu alcance, tanto mais sincero é seu apelo, tanto mais distintas e esclarecidas se revelam as harmonias, as vozes, as belezas dos mundos superiores. É como que uma janela que se abre para o invisível, para o infinito, e pela qual ela percebe mil impressões consoladoras e sublimes. Impregna-se, embriaga-se e retempera-se nessas impressões como num banho fluídico e regenerador. A prece, meus irmãos, é isso. Ela nos permite um banho fluídico e regenerador. Mas para isso é preciso pedir o que é possível, pedir o que é cabível. E ainda Leon Denis, nessa mesma toada, ele nos diz: a prece deve ser uma expansão íntima da alma para com Deus. Ou seja, nós endereçamos a nossa prece para Deus. Evidentemente, nós vimos um pouco atrás, quando eu peguei aquela parte que Palhano escreveu, os emissários de Deus estão por toda parte. E eles captam as nossas forças, eles captam as nossas formas de pensamento, eles captam as nossas mensagens encaminhadas com a força do nosso pensamento. Né? Então a prece deve ser uma expansão íntima da alma para com Deus, um colóquio solitário, uma meditação sempre útil, muitas vezes fecunda. É por excelência o refúgio dos aflitos, dos corações magoados, nas horas de acabrunhamento, de pesar íntimo, de desespero. Quem não achou na prece a calma, o reconforto e o alívio a seus males? Aí está a grande finalidade da prece, meus irmãos, que Denis nos coloca: a calma, o reconforto, o alívio para os nossos males. Um diálogo misterioso se estabelece entre a alma sofredora e a potência evocada. A alma expõe suas angústias, seus desânimos, implora socorro, apoio, indulgência. Na prece, nós devemos implorar isso, o apoio. A indulgência pelos nossos erros que nos levaram àquela problemática que está nos fazendo sofrer e que é objeto naquele momento da nossa prece. Então nós temos que pedir isso, o socorro, o apoio, a indulgência. A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição. E aí nós estamos extraindo isso de Missionários da Luz, uma obra psicografada por Chico Xavier e que foi ditada por André Luiz. Então a prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Então, meus irmãos, quando nós estamos aqui juntos, nós vamos ver mais adiante, e unimos os nossos campos psíquicos, fortalecendo esse campo espiritual na nossa casa, buscando endereçar vibrações caridosas, confortativas, encorajadoras para diversos outros irmãos que aqui não estão,
mas que nós sabemos que precisam de auxílio, nós não tenhamos dúvida que nós vamos auxiliá-los, sempre na medida dos seus merecimentos. Porque Deus, como um Pai amoroso que é, Ele não iria dar pedras a um filho que pede pão, como nós não faríamos isso. Então tenhamos certeza que Ele vai fazer aquilo que for de melhor para aquele que precisa. A prece traça fronteiras vibratórias, também nesta obra que eu mencionei, Missionários da Luz. A prece, a meditação elevada, o pensamento edificante refundem a atmosfera, purificando-a. Quanta coisa importante, né, com relação, como é que a gente pode extrair da prece, dessa comunicação com Deus. Né? E agora nós entramos especificamente no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Que o item 5 começa com Marcos, capítulo 11, versículo 24. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Então, quando ele diz aqui, crede que obtereis, ele está fazendo menção à nossa fé. Ou seja, então, quando nós oramos, nós temos a vontade que está vinculada à nossa fé, né? Temos o pensamento que constrói o pedido e temos a conexão que se faz. Então, quanto maior a nossa fé, maior o nosso poder de irradiação. Né? Todos nós sabemos sobre a passagem da mulher hemorroíça, né? Que tocou nas vestes de Jesus, quando Jesus estava cercado por uma multidão de pessoas. Diversas pessoas cercavam Jesus. Agora ela, há anos com aquele problema, né? Sabia, ela tinha convicção, ela tinha a fé inabalável, que se ela tocasse em Jesus, ela ficaria curada. E ela foi entre a multidão, se arrastando, passando entre as pessoas, até que conseguiu colocar a mão na roupa de Jesus. E ele percebeu no ato e perguntou quem tinha tocado ele, porque saiu dele, né, uma energia importante, salutar. E ele percebeu. Ele tinha, naquele momento, dado um passe profundo naquela mulher. E ele a curou. Né? O que aconteceu? A fé dela. Né? Então, a fé, quando nós oramos, nós temos que nos lembrar da fé, que é o que está dito aqui, na passagem de Marcos. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Item 6. Há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que Deus, conhecendo as nossas necessidades, inútil se torna expô-las, e acrescentam os que assim pensam, que achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Não. Sim, existem as leis eternas, né, as leis imutáveis, mas temos as leis morais. E no Livro dos Espíritos nós estudamos isso. E ali nós temos também o livre-arbítrio. Não, ou seja, Deus nos concedeu o livre-arbítrio. Então, se Ele nos concedeu o livre-arbítrio, é porque Ele nos deu uma possibilidade ímpar de mudarmos o rumo das coisas, de alterarmos as consequências ou as possíveis consequências, mediante as escolhas certas. Ou seja, então, se Ele nos concedeu o livre-arbítrio, obviamente que é possível que Ele nos auxilie na hora do problema. E não estará derrogando as suas leis. Então, continua aqui Kardec. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis
que não podem ser abrogadas, né? Que não podem ser anuladas, derrogadas ao capricho de cada um. Mas daí crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. E nós temos livre-arbítrio. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao julgo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não deveria procurar desviar o raio, ou seja, esquivar-se dos perigos, né? Então não seria, para que nós vamos fazer isso? Está tudo previsto, mas não é assim. Né? Nós temos o livre-arbítrio, temos como escolher entre duas ou mais alternativas aquela que é a melhor alternativa, e em função disso, temos como pedir a Deus o auxílio para as nossas alternativas escolhidas. E continuando no Evangelho, Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia. A vontade, vejam só, hein? A vontade, novamente falando da vontade, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo, sendo livre o homem para agir num sentido ou noutro, seus atos lhe acarretam e aos demais consequências subordinadas ao que ele faz ou não, após devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais. Do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre a qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Então, meus irmãos, nós não somos autômatos. Então, não acreditemos que as coisas estão marcadas para acontecer e que terão que acontecer daquela maneira. Nós podemos, em muitos casos, alterar radicalmente, em 180 graus, às vezes, os acontecimentos que poderiam acontecer, com as nossas ações, com a nossa mudança pessoal, com a nossa renovação mental, com as escolhas pelo bem e não pelo mal. E isso é poderosíssimo para nos auxiliar. Essas escolhas que nós fazemos e o fazemos todos os dias, elas são fundamentais para o nosso auxílio pessoal. Temos o item 7. Desta máxima, concedido-vos será o que quer que pedirdes pela prece, seria ilógico deduzir que basta pedir para obter, e seria injusto acusar a providência se ela não atender a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe, melhor do que nós, o que é para o nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Então, nós já estudamos aqui na doutrina espírita, nós estamos há alguns anos aqui na doutrina espírita, né? Alguns mais assim como ouvintes, mas sempre como estudantes também, todos nós o somos, né? Que a dor, ela tem um efeito profilático para todos nós. É um remédio poderoso que cura as nossas mazelas morais. Quando
o uso do nosso livre-arbítrio é errado. Ou seja, então, quanto mais nós desviamos dos acertos nas escolhas, mais este remédio da dor é aplicado. Não porque Deus seja mau, de jeito nenhum. Deus tem as suas leis imutáveis. Se nós transgredirmos essas leis, a lei do amor é a principal delas, né? Fazer ao próximo aquilo que desejaríamos que o próximo nos fizesse. Quando nós transgredimos essa lei, em qualquer dimensão que nós possamos colocar essa lei, nós estaremos atraindo para nós problemas. Nós teremos que resgatar os danos que causamos. E esses danos que nós causamos, às vezes são apenas usando o nosso pensamento, criticando um irmão, criticando uma irmã. Né? Quantas vezes acontece isso? Né? O nosso pensamento é poderoso. E nós podemos enganar aquele irmão que está encarnado. Mas nós não vamos enganar aos nossos amigos da espiritualidade que nos cercam, que nos acotovelam. Estão sempre presentes em nossas vidas. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos, né? Ou seja, eles interferem na nossa vida mais do que nós podemos imaginar. E continuando esse item 7. O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Lembremos disso, meus irmãos, quando formos fazer as nossas preces. Esse pedido é poderoso e fundamental para nós. Coragem, paciência e resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que lhe serão sugeridas pelos bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que ajudam a si mesmos, de conformidade com esta máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possuem. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por um milagre, sem despender o mínimo esforço. Isso está ele faz uma referência ao capítulo 25, itens 1 e seguintes. Ou seja, não adianta cruzarmos os braços diante do problema, diante do sofrimento, e simplesmente pedimos a Deus que acabe com aquele sofrimento. Eu preciso que esse sofrimento acabe. Não é assim. Eu preciso começar a me modificar, eu preciso começar a fazer uma renovação mental e eu preciso trabalhar no bem. Olha, pessoal, o trabalho no bem é o melhor caminho para a ajuda que nós precisamos. Nós não tenhamos dúvida quanto a isso. André Luiz deixou uma frase, dentre várias, né, que ele nos prodigalizou ao longo daquelas 500 obras que foram psicografadas por Chico. Então, ele e Emmanuel estavam presentes ali, fortemente, nessas 500 obras, além de outros companheiros da espiritualidade. Ele disse: se alguém precisa de ti, também precisas de alguém. Dar será sempre a melhor forma de receber. E é isso. Quando nós aplicamos essa máxima, não demorará muito para nós percebermos o auxílio que vai chegar. Porque fazer o bem já é se conectar com Deus. Nós podemos até não conseguir articular uma palavra, um pensamento em função da dor, em função de algum transtorno, mas se nós estivermos atuando no bem,
tenhamos certeza, nós seremos auxiliados. Tomemos um exemplo, é o item 8. Um homem se acha perdido no deserto. A sede o martiriza horrivelmente. Desfalecido, cai por terra, pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo lhe virá dar de beber. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre ao longe um regato. Ao divisá-lo, ganha coragem. Sem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Se lhe falta fé, exclamará: que boa ideia tive, que sorte a minha de tomar o caminho da direita em vez do da esquerda. O acaso, às vezes, nos serve admiravelmente. Quantos falam isso, né? Quanto me felicito pela minha coragem e por não me ter deixado abater. Muitas vezes, tudo se passou porque ele foi tremendamente ajudado, né? Então, é assim que Deus atua, através dos seus espíritos de escom. Ele chega até cada um de nós, em atendimento aos nossos pedidos. Agora, quando nós oramos, nós devemos, não é orar só para nós. Nós temos que nos lembrar da força poderosa da prece intercessória. Aquela prece que nós fazemos por um irmão, por alguém que está doente, por alguém que vai sofrer uma cirurgia. Eu tenho, por exemplo, um nome aqui que me foi passado hoje, de uma irmã que vai se submeter a uma cirurgia. Quem me passou essa informação está movida de uma vontade grande de auxiliar. Me pediu, vamos colocar um nome na nossa irradiação, na nossa prece de irradiação. Isto é caridade, isso é trabalhar no bem. E a prece intercessória, ela nos traz reflexamente benefícios incomensuráveis para os nossos próprios problemas. Porque pedir para nós é muito fácil. Todos nós sabemos isso desde criança. Sempre nos falam, está com dorzinha no dedo, ora, pede a Deus. Agora, normalmente não é lembrado para nós, para as crianças. Peça pelo irmão, peça pelo seu coleguinha que está doente, peça por... E isto é caridade. Outra coisa, prece intercessória para os desencarnados. Isto é muito importante. Como nós podemos auxiliar aquele irmão, principalmente que está na fase de desligamento do seu perispírito, do seu corpo carnal. Nós não precisamos necessariamente estar na capela. Mas se estivermos na capela, devemos nos lembrar que lá é um local de recolhimento, de oração, de prece, não de conversação, não de brincadeirinha, de sorriso para um lado, sorriso para o outro. E como nós vemos isso, né? Um momento singular para você ajudar aquele irmão que está ali num processo, muitas das vezes dificílimo, de separação do corpo. Nós poderíamos estar ali com a nossa oração, com a nossa prece, auxiliando aquele irmão, e estamos ali, falando do almoço, do jantar, quando não está falando mal daquele irmão quando esteve encarnado, né? Então mentalizemos isso, tenhamos isso em nossa mente. A prece é fundamental para todos nós. E quando nós a usamos para auxiliar os nossos irmãos, tenhamos a certeza que estaremos sendo auxiliados, mesmo que não tenhamos pedido ainda pelo nosso problema, porque Deus conhece todos os nossos problemas.
todos. Agora, quando nós nos predispomos a ajudar, é aquilo que André Luiz falou. Se alguém precisa de ti, também precisas de alguém. E dar, ou seja, fazer alguma coisa para alguém, será a melhor forma de receber. Não daquele que está sendo auxiliado. Esse auxílio virá de outro lugar. Normalmente, das entidades desencarnadas que estão a perceber os nossos atos, a verificar o móvel das nossas ações. E ainda continuando nesse item 8. Mas dirão por que o bom espírito não lhe disse claramente: segue este caminho que encontrarás o que necessitas? Por que não se lhe mostrou para guiar e sustentar no seu desvalecimento? Dessa maneira, tê-lo-ia convencido da intervenção da providência. Primeiramente, para lhe ensinar que cada um deve ajudar a si mesmo e fazer uso das suas forças. Depois, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança que nele deposita a criatura e a submissão desta à sua vontade. Aquele homem estava na situação de uma criança que cai e que, dando com alguém, se põe a gritar e fica à espera de que a venham levantar. Se não vê pessoa alguma, faz esforços e se ergue sozinha. Não é isso que acontece? A criança fica ali olhando, né? De canto de olho, mas se as pessoas não aparecem, ela levanta, ela vai fazer um esforço, vai levantar, daqui a pouco ela está rindo, acabou. Agora, se começar, todo mundo chega, vamos ajudar, aí ela grita, ela chora, tal, né? É mais ou menos esse exemplo que está aqui. Se o anjo que acompanhou a Tobias lhe houvesse dito: fui enviado por Deus para te guiar na tua viagem e te preservar de todo perigo, nenhum mérito teria tido Tobias. Essa questão aí ele diz aqui, fiando-se no seu companheiro, nem sequer de pensar teria precisado. É essa a razão porque o anjo só se deu a conhecer ao regressar. Essa história de Tobias, ela é muito interessante. Ela é um pouco grande para o tempo que nós dispomos hoje. Mas eu sugiro, quem puder, leia o livro de Tobias. Esse é o título da obra. É um livro fino, né? É um livro da FEB, ele não está sendo mais editado, mas nós temos na nossa biblioteca, nesse livro de Tobias. O livro de Tobias é um caso interessante de um agênere, um espírito que se materializou para ajudar Tobias e a família de Tobias. E o interessante que isso é uma passagem bíblica, né? E o interessante é que ele sustentou essa materialização por muito tempo, porque inclusive ele viajou com Tobias. E ele parava para se alimentar, ele parava para fazer as coisas normais, conversava. Ou seja, era uma materialização perfeita. E ele estava ali auxiliando. E ao final, quando acabou, quer dizer, eu estou falando isso, mas não é um spoiler, porque é muito interessante ler, né? Então eu estou fazendo, assim, tem uma série de passagens onde esse anjo vai conversando com Tobias, vai mostrando a Tobias, né, a importância de ter fé em Deus, de ter atenção com os sinais que lhe surgem, mas no final, aí sim, feito o que era necessário fazer, aí ele se apresenta como agênere, porque ele vai se dissolvendo na frente de Tobias, ele vai desaparecendo na frente de Tobias, após se despedir de Tobias, e mostrar que Tobias já estava preparado para as próximas atividades que precisasse fazer, os próximos desafios. Então é muito interessante para estudar essa questão do agênere, que faz parte da nossa doutrina espírita, que é um agênere, é um espírito materializado. Ou seja, e normalmente os espíritos, quando se materializam, eles não conseguem ficar muito tempo materializados. Depende de muita energia,
depende de muita doação de ectoplasma. Então, normalmente é rápido, a materialização é rápida. E esse caso do Tobias narrado na Bíblia não é nada rápido. Então, o livro de Tobias, temos na nossa biblioteca. É uma leitura interessante. Quer dizer, não especificamente para prece, mas como no Evangelho segundo o Espiritismo está citado, aí eu estou aqui recomendando a vocês essa obra. Aí a prece coletiva. Isso é uma coisa importante de nós falarmos. Quando movimentamos as forças do sentimento, irradiações poderosas partem de nós em busca de Deus. E Ele, como Pai amoroso, nos responde favorecendo-nos o convívio com sua realidade divinal. Extraído desta obra que eu já falei para vocês. A manutenção desse estado de alma é imprescindível para estarmos constantemente com Deus. E não apenas nas horas em que estamos em dificuldades, pois aí estaremos buscando alcançar algo que nem sabemos onde está. Melhor ainda é a oração em conjunto, essa que nós fazemos, meus irmãos. É o que está aqui. A força da prece alcança distâncias ilimitadas e os seus efeitos não se fazem esperar. Lembremos que todos temos em torno da nossa individualidade o campo psíquico. Cada um de nós tem a aura, a nossa psicosfera. É possível verificar a formação de um todo coletivo. Isto é, a união dos campos daqueles que estão reunidos com os mesmos propósitos e objetivos. Ainda mais se esses objetivos forem para a prece em conjunto. Então, é por isso que nós damos tanta importância à prece em conjunto. Isso aumenta muito a nossa condição de auxílio. Vejamos a palavra de Kardec a respeito. Agora é Kardec. E Palhano tirou isso do Livro dos Médiuns, item 331. Uma reunião é um ser coletivo cujas qualidades e propriedades são resultantes das de seus membros e formam como que um feixe. Ora, esse feixe tanto mais força terá quanto mais homogêneo for. Ou seja, a homogeneidade dos nossos pensamentos é muito importante. E é como aquele jogo de varas, né? Uma varinha só, ela se quebra com facilidade, né? Ela pode ser moldada com facilidade, vergada com facilidade. Agora, quando você une diversas varetas, diversas varas, aí começa a ficar quase impossível quebrar, quase impossível você mover. Essa é a força da oração em conjunto, meus irmãos. E aí, meus irmãos, eu peguei nos Mensageiros uma outra obra ditada por André Luiz, psicografia de Chico Xavier, né? Está no capítulo 52, página 136. Eu gosto muito dessa passagem dos Mensageiros e uso muito. O trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica, é comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Mensagem de André Luiz, dos Mensageiros. Então, meus irmãos, fica aqui essas considerações sobre a prece, a importância da harmonização que nós devemos ter quando vamos fazer a prece, do recolhimento. E aí, eu não podia deixar também de mencionar a importância que nós devemos dar aos nossos trabalhos. Quando os nossos trabalhos, né, iniciam, já começa o momento
de nós estarmos estabilizados, com os nossos pensamentos estabilizados. Começa na hora em que a nossa irmã, o nosso irmão, faz a leitura da página preparatória. Quando nós entramos na segunda parte dos trabalhos, vamos para a Câmara de Paz, nós temos que também nos lembrar da importância da meditação, da importância da concentração. Quando entramos na Câmara de Paz, que não é lugar para conversação, e quando saímos, que ficar aqui também com a conversação é inadequado, é contraproducente, atrapalha os trabalhos da espiritualidade. Então, meus irmãos, lembremos disso. Quando nós sairmos do salão, aí não tem, vamos conversar, vamos sorrir e vamos confraternizar com aqueles que nós encontrarmos. Mas até sairmos do salão, nós devemos nos lembrar que a espiritualidade está trabalhando. Não é? E precisa de harmonização. É fundamental a harmonização. Então, que fique para nós, né? Isso serve para as segundas-feiras, isso serve para as quartas-feiras também, serve para todos os momentos em que nos reunimos aqui para trabalhar. Então, meus irmãos, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês, né, nesse estudo da noite de hoje. Temos 2 minutos para finalizar. Como disse, sugiro para quem quer se aprofundar nesse tema tão importante, essa obra de Paiano e Leon Denis, muito interessante, no capítulo 51, fala sobre prece. E quem quiser conhecer a história de Tobias, tem o livro de Tobias na nossa biblioteca.